Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Oséias. Hoje nós temos aqui muitas visitas especiais, né? Então, temos irmãos de Brasília, tem aí? Amém. Bem-vindos. Temos alguns paulistas. Americanos, né? Queria Kevin e Stacy de Atlanta. Obrigado. Sejam bem-vindos todos, irmãos. Então, estamos aí às vésperas do nosso ano novo, né? Então, 2018 está acabando, estamos quase entrando em 2019. E é um momento assim onde algumas pessoas sonham com como vai ser o 2019. Então, alguns falam, quero ficar mais rico, quero ganhar mais dinheiro. Outros falam, bom, esse ano eu vou entrar na faculdade, vou fazer... peraí, temos goiano também. Estou vendo daqui agora, César e Andréia, bem-vindos. Ex-cariocas. De BH também, amém. Bom, desculpa se eu não apresentei mais alguém. Bem-vindos, irmãos, é tão bom ter pessoas de outras igrejas aqui nos visitando. Continuando, então alguns pensam em casar, 2019 eu vou casar. Outros pensam, 2019 eu vou namorar. Outros, eu vou emagrecer em 2019. Deixa acabar o ano novo eu começo a dieta. Outros, não, esse ano eu vou para a academia, não vou faltar, é o meu caso. É uma luta para ir para a academia. Mas tem eu estava vendo um vídeo de um neurocientista, ele fala que dessas promessas que as pessoas fazem, poucas pessoas cumprem. Porque é muito difícil, é fácil você acreditar. Agora, mudar um comportamento é difícil. Para você mudar algo, né? Então a gente acredita, não, eu acredito, aí coloca no papel, escreve, coloca lá no armário, no espelho. Agora, para fazer, aí custa. E eu, pensando nessa mudança de ano, eu lembro da minha infância. Essa época era uma época muito complicada para mim, porque eu sempre passava com recuperação. Era um aluno, coitado de mim, sempre ficava em recuperação, e não sei quem inventou a matemática, devia não existir a matemática, era o meu calo. E eu lembro da minha mãe colocando eu em aula de reforço, aquela coisa toda, mas não tinha jeito. E eu lembro que eu não era um aluno relaxado, não gostava de estudar, nada disso. Eu era um aluno esforçado, sempre fui. Mas eu tinha e tenho. Para quem me conhece, tenho dificuldade para aprender as coisas. Então talvez tenha um parafuso a menos aqui, mas eu me esforço, eu chego lá. Mas uma coisa que me chama a atenção é que meu pai nunca usou isso para barganhar algo comigo. Filho, se você repetir de ano, você não vai ter presente de Natal, ou você não vai ter aquilo. Se você passar de ano, você vai ter um presente, você vai ter alguma coisa. Não. Meu pai sempre mostrava, e minha mãe sempre mostrava que crédito, sempre me dava crédito, sempre acreditava em mim. E isso para mim era... E eu não lembro, realmente, eu não lembro de algo nesse sentido, dele tentar barganhar comigo alguma coisa, em função de eu passar de ano ou não passar de ano. Isso me fez um homem, graças a Deus, seguro nesse sentido. Por quê? Porque eles acreditavam em mim. E eu sei que
esse acreditar, né, trouxe muita coisa boa para mim, o fato deles acreditarem. Mas antes de eu continuar, queria começar a fazer uma oração. Pai, obrigado, Deus, pelo teu amor. Como cantamos aqui, Pai, o quanto o Senhor nos ama, como o Senhor trata de nós, nos trata de forma tão especial, Pai. Pai, muito obrigado, porque podemos colocar nossas vidas nas tuas mãos e ter a certeza que o Senhor cuida de nós, Pai. Que essa manhã, Deus, podemos ler a tua palavra, que a tua palavra nos ensine sobre o teu amor e como o Senhor acredita em nós. Pai, muito obrigado, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O poder do crer. Então, continuando, e eu lembro que meus pais, eu indo para a faculdade, né, meus pais queriam que eu fizesse engenharia, mas eu fiz educação física, mas eles não deixaram de acreditar em mim. Lembro que com 20 anos me tornei um cristão, e com 21 anos eu larguei meu trabalho e comecei a trabalhar para a igreja. Meus pais não concordaram e não entenderam por que eu estava fazendo isso, mas ainda assim eles acreditavam em mim. Lembro que com 22 anos eu vim para o Rio para plantar a igreja aqui junto com o time, e ainda assim meus pais não concordaram, mas ainda assim eles acreditavam em mim. Meu pai e minha mãe nunca deixaram de expressar o amor deles por mim. Nunca me pediram de sonhar. Nunca, apesar de não concordar com meus sonhos algumas vezes, eles nunca deixaram de me apoiar. Sempre demonstraram preocupação e sempre me serviram. E esse amor me fez entender com certeza como é o amor de Deus por mim. Que é um amor diferente dos meus pais. Não é o mesmo amor, é um amor muito mais poderoso. É um amor difícil até de entender, não é? E aí eu queria ler 1 Coríntios 13. Começa lá no versículo 4, eu vou ler só a primeira palavra, o amor, e lá no versículo 7, o amor tudo crê. Vê se vocês estão comigo aí. Em 1 Coríntios, capítulo 13, o amor, versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas eu vou falar hoje sobre o amor tudo crê. A palavra amor, no grego, tem várias palavras que expressam amor. Mas o amor aqui usado é a palavra ágape, no grego, que significa um amor incondicional. É um amor que não tem condição, não tem regra. Um amor que dá sem esperar retorno. E a palavra crer, ela vem do grego pisteu, que esse crer não é o crer que meu pai tinha. Não é um crer que minha mãe tinha, não é o crer que nós temos normalmente, mas é um crer no poder de Deus. É um crer que vem de Deus. É um crer que Deus tem por nós e que nós precisamos conhecer esse crer. É a expressão de Deus, digamos assim. E a Bíblia fala que Deus é amor. E aí eu queria pensar sobre esse ponto, o amor de Deus, tudo crê.
E eu sei que há umas 3 semanas ou 2 semanas, o Samuel falou aqui sobre o filho pródigo. Ele falou algumas coisas, mas eu queria ler de novo a história do filho pródigo com vocês. Tenho certeza que vamos conhecer, e gostaria de trazer um olhar dessa parábola. Então, tenho certeza, como a Bíblia fala, ela é viva e poderosa. Então, tenho certeza que vai trazer algo novo para nossos corações. Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11, está aí no slide para quem está sem sua Bíblia. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo assim em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém. Essa passagem me faz lembrar 2 pontos para que eu possa entender o amor tudo crê. Para que eu possa usufruir desse amor tudo crê e possa também encorajar outros com esse amor tudo crê. Lá no versículo 20, me chama a atenção quando ele cita: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. O filho, na outra tradução, na tradução linguagem de hoje, fala que o filho queria voltar para a casa do pai. Mas essa tradução eu quis colocar porque fala que ele levantou-se e foi para o pai. Então, para mim é diferente quando você fala: eu vou para a casa do meu pai. E eu falo: eu vou para o meu pai. Então, se nós queremos entender esse amor tudo crê, primeiro é importante a gente se levantar e ir para o Pai. Quando ele pensou em voltar para a casa do Pai, ele sabia as coisas erradas que ele havia feito.
Ele sabia o dinheiro que ele tinha jogado fora, ele sabia as festas que talvez ele estava indo, as coisas que ele estava fazendo, levando uma vida à toa, gastando. Ele sabia que ele tinha traído o seu pai, mas ele tinha certeza que quando ele falou, levantou-se e foi para a casa do pai, ele tinha certeza que o pai estava lá, pronto para recebê-lo. Nem que fosse como um empregado. Tem traduções que cita, né, que ele fala que ele queria voltar como um empregado. Mas ele ainda assim tinha certeza que o pai ia recebê-lo. Ele sabia que o pai dele acreditava nele. Ele sabia que mesmo fazendo tudo o que ele fez, o pai estaria pronto para recebê-lo. Eu lembro do meu pai. Por mais besteiras que eu fazia, meu pai nunca deixou de acreditar em mim. Por mais formas que eu o desagradasse, meus pais nunca deixaram de acreditar em mim. Sabe, irmãos, às vezes a gente não quer voltar para o pai, porque nós achamos que o pai não quer nos receber. Nós mais precisamos valorizar que o pai, ele é um Deus que tudo crê. Quando você fala, eu acredito em Deus, Deus crê. Deus crê mais do que você crê nele. Ele acredita em você. E ele, como o Salmo 32 fala, ele é nosso abrigo e ele é o nosso protetor. Ele não está longe. Ele quer nos receber sempre de volta. Não é? E isso é algo, às vezes, difícil para mim, voltar para Deus. Sou casado com uma esposa maravilhosa, todo mundo sabe, a Adriana está aqui, olhando apaixonadamente para mim. Porém, somos dois pecadores, dois errantes dentro de casa, não é? Lá em casa tem 4 errantes. Então, bom, muitas vezes eu erro com ela erra comigo. E dia 24, eu já estava pronto para sair para a casa da minha sogra. E estava pronto, e ela lá fazendo 1000 coisas, como sempre, não para, né? Parece uma formiguinha dentro de casa, faz tudo ao mesmo tempo, estuda, trabalha, arruma e faz. Eu não consigo, cara, eu não tenho essa capacidade. Mas, e aí ela falou, vamos, querido. E eu, assim, normalmente ela está a 1000 por hora, e eu a 10, 50, sempre um pouquinho menos rápido que ela. Só que isso, às vezes, deixa ela irritada, imagina. Então ela está 1000 por hora e eu devagar, quase parando, e ela me deu uma bronca, só porque eu fui olhar o gás, se estava ligado ou não, porque nós íamos dormir fora. E pronto, e aí foi o suficiente. Só que ela fala as coisas e tudo bem, passou, e para ela está tudo bem, e eu não, né? Eu fecho o tempo. Falei, pronto, acabou meu Natal. Dia 24, briguei com a minha esposa. E aí, indo, ela vai lá e pede, entende que ela errou, vai lá e pede perdão para mim. Só que eu continuo, mesmo depois ela ter pedido perdão. Continuo fechado, sem perdoar. Bom, e lá vai eu para o Natal, pensando, acabou meu Natal. Dirigindo, saí da Tijuca, minha sogra mora longe, mora lá em Campinho.
Cheguei lá, deixei todo mundo em casa e saí para comprar refrigerante. E aí eu fui orando, eu falei, Deus, não dá para ficar assim no Natal, né? Por que eu estou assim? Minha esposa já pediu perdão, já resolveu e está tudo certo. E eu comecei a pensar, peraí, eu sou o seu filho querido e amado, por que eu estou assim? Aonde está a minha alegria? Minha alegria está no outro ou está no Senhor? O outro já pediu perdão para mim. Por que eu continuo rabugento? Por que eu continuo pecando? E essa é minha fraqueza. Eu dependo tanto do outro estar bem comigo para eu estar bem com Deus. Infelizmente mas sabe, pela primeira vez em quase 30 anos de cristão, eu acho que dessa vez eu consegui me quebrantar sobre isso. Acho que nós temos isso, né? Você tem aquele pecado, não tem? Aquele pecado que gruda no teu cangote e não quer largar. Que você tem todas as teorias espirituais, todos os conhecimentos bíblicos para lidar com ele, mas ele não sai. Esse é um dos que eu acho que agora saiu. Eu acho que saiu. Eu sei que eu vou errar de novo, mas pelo menos eu creio que Deus tirou esse de mim. Porque Deus tudo crê. Sabe, irmãos, isso é tão especial quando você consegue entender o seu pecado. É tão especial quando eu preciso entender, quando eu consigo entender esse amor de Deus que tudo crê. Sabe, Deus crê em você. Esse amor que tudo crê, não dá para explicar muito bem isso. Explicar, quando você vai tentar explicar o amor de Deus, não tem teólogo que vá conseguir explicar isso de maneira clara. Mas sabe, irmãos, Deus crê no próprio poder que Ele é capaz de transformar nossas vidas. A gente não precisa colocar a nossa alegria no outro ou em algo. A gente precisa colocar a nossa alegria em Deus. Porque Deus tudo crê. O que nós precisamos só é voltar profundamente para Ele. Sabe, irmãos, às vezes nós podemos nos relacionar com Deus. Se nós entendemos esse amor, que Deus é Pai, você não precisa se relacionar com Deus só no seu quarto de manhã. Eu me quebrantei na rua. Não estou falando que você não deva fazer isso. Não estou falando, Jesus fala sobre a importância de orarmos em intimidade com Deus. Porém, se você entende que você é um filho, você pode estar com Deus e Deus pode te quebrantar em qualquer lugar. Então, a primeira coisa, levante-se e volte para o Pai. Ele está te esperando. Ele está te aguardando. Bom, continuando a história, o jovem voltou para o pai. Quando ele chegou lá no versículo 20, vou ler de novo, a partir do versículo 20. A seguir levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Como o pai recebeu esse filho? Ele poderia ter falado: ah, você voltou, né? Ficou duro? Você quer meu dinheiro agora? Não tem mais não, meu amigo. Vai trabalhar. Vai lá ser meu empregado. Eu te disse para você não fazer isso. Mas a Bíblia fala que ele recebeu como? Com compaixão. Recebeu com compaixão. E eu estava lendo um artigo de um teólogo, Marcos Augusto Armange. Eu gostei dessa ilustração que ele fez sobre o filho pródigo. O pai que Jesus apresenta e que está muito bem expresso na parábola é uma autoridade que age pelo princípio da compaixão. Sabe que toda a realidade está em pecado e compreende que seus filhos não são somente agentes, mas também vítimas. Sabe, é interessante essa observação que ele faz. Ele diz que nós somos agente e vítima do pecado. Porque nós pecamos. Aí eu pensei, vítima? Eu não vejo Jesus falando claramente que nós somos vítimas, mas a Bíblia fala que Satanás é como um leão que anda em nossa volta, não é? Então, você pode virar uma vítima de Satanás. A Bíblia fala também em Efésios 6 que você precisa vestir a armadura, as armaduras espirituais, para se defender contra os ataques. Então, se você não veste, você vira vítima. Vítima é aquele que não se arma, que não está preparado. E nós somos agente também, porque nós também muitas vezes decidimos pecar, como esse filho decidiu pecar. O problema é quando você se acha só vítima, porque você, em vez de apontar o dedo para você, você aponta para o outro. E quando você também, porque aí você culpa o outro. E quando você se acha só agente, porque quando você se acha só agente, você cai na sua amargura, na sua baixa estima e fica ali culpado. Então, vale a pena a gente entender que Deus entende que nós somos vítimas e somos agentes do pecado. E por isso Ele tem compaixão. E por isso Ele nos ama. E quando nós voltamos para Ele, Ele nos representeia, se é que existe esta palavra. Então, o que esse pai deu para o seu filho? Na verdade, quando o filho chegou lá para falar com ele nem deu bola para o que o filho estava dizendo. Pai, me perdoa. Peraí, vem cá, ô Joãozinho. Prepara lá para ele roupas, calçados e pega um anel. O pai quis servi-lo. E sabe, naquela época, poucas pessoas tinham boas roupas. Só pessoas que tinham condições mesmo, pessoas ricas. A roupa representava status naquela época. Não é igual hoje que você vai no shopping ali e compra uma roupa bonitinha e está tudo certo. Roupa era caro na época, não era qualquer um que tinha boas roupas. Também pegou um anel. O anel representava algo de muito valor. Significava honra daquela família. Significava que ele tinha parte nos bens daquela família. E os calçados, da mesma forma, escravos, por exemplo, eles não andavam calçados, eles andavam descalços. Então,
também era privilégio de poucos. E o calçado tinha significava liberdade, ou seja, você poderia ir e vir para qualquer lugar. E o pai deu aquelas 3 coisas para ele. Ele não precisava dar nada disso. Ele poderia falar: filho, fica aí, porque você pisou na bola comigo. Deixa eu te colocar à prova de novo. Você vai ter que conquistar minha confiança de novo. Mas não. O pai teve um amor de tudo crer. Ele deu tudo. Na verdade, se você for parar para pensar, ele devolveu todos os bens dele para o filho dele de novo. Deu a roupa, deu o anel, que representa a posse de bem, e deu a sandália. Ou seja, ele teve visão pelo filho. Ele acreditou em alguém que não merecia crédito. Ele não merecia crédito, mas ele tinha certeza que aquele homem, que aquele filho ia mudar. Você está aqui hoje porque Deus tem certeza que você pode mudar. Muitas vezes somos como filhos pródigos. Saímos, mas quando nós voltamos para Deus, Deus nos recebe com uma roupa, com um anel, com uma sandália. Ele não nos despreza, porque Ele tudo crê. Sabe, um exemplo muito especial disso foi que eu lembro na minha vida, por exemplo, quando eu casei, com essa dificuldade que eu tenho de aprender as coisas, eu fiz uma pós-graduação em 95, mais ou menos. E quem me conhece naquela época de solteiro, todo lugar que eu encostava eu dormia. E uma bela noite, um belo dia, eu dormi no ônibus. E esqueci meu caderno, que estava as anotações da minha monografia toda lá. E aí, meu amigo, para quem tem dificuldade de aprender, para quem tem dificuldade de escrever, ainda pede o caderno de monografia e não tinha computador, então já viu o que deu, né? E não tinha um pai para acreditar em mim, nessa época eu já morava aqui no Rio. Perdi e falei: sabe o quê? Eu não sou capaz de fazer uma monografia. E esqueci a monografia para lá. Mas sempre desejando fazer, e 10 anos depois, ou 15, eu não lembro agora quanto tempo depois, Deus me abençoou com a minha esposa. Ela falou: não, querido, você tem que fazer a monografia, você é capaz de fazer, você pode. E fui lá e fiz a monografia. E não só fiz, como assim, graças a isso, né, abriu portas profissionais assim muito, muito especiais. Então hoje eu dou algumas palestras sobre natação, que foi minha monografia, uso do cursos, enfim. Mas assim, vê como, se não fosse minha esposa para falar: você é capaz, eu não estaria aqui. Não seria o profissional que eu sou hoje. Alguém teve que acreditar em mim. Sabe, meu filho, essa semana foi mandado embora de uma das escolas que eu dou aula. Só que é a escola particular que eu dou aula, onde meu filho estudava de graça. E eu nem pensar tenho capacidade de pagar o valor da mensalidade daquela escola. E aí meu filho passou direto, já estava lá no bem bom de férias, e a gente chega para ele: filho, agora você vai ter que voltar a estudar, porque você vai ter que fazer prova para tentar uma bolsa em outras escolas, porque a gente não tem condições de pagar uma boa escola para você. Então, para você estudar numa boa escola, você tem que fazer uma boa prova para tentar uma boa bolsa. E aí, falando com ele, eu e minha esposa já tínhamos orado, e Deus, achando que ele ia chorar, que ele ia ficar triste, ele falou: não, pai, tudo bem. E eu fiquei tão grato por isso.
E aí eu pensei, bom, mas ele precisa de encorajamento, que vai chegar a hora do vamos ver, né? Que ele vai ter que sentar lá, deixar de brincar para estudar. E aí no dia seguinte nós fizemos uma pizza lá para ele, compramos uma pizza e ele ficou super grato. Um amigo ligou para ele e falou, não, meu pai está aqui porque ele está me dando uma pizza porque eu vou ter que estudar, e ele achou isso demais. Enfim, ele compartilhou com o amigo dele lá e eu achei tão especial. Mas assim, o que eu vejo é, a gente precisa mostrar que Deus tudo crê, que a gente acredita, a gente teve que mostrar que a gente acredita nele. Esses exemplos, irmãos, são exemplos que nós podemos adotar para mostrar esse Deus tudo crê para as pessoas. Sabe, fiquei tão... eu vi a foto, o Hope pegou as crianças do projeto e levou para o Maracanã, não foi? Puxa, imagina esses meninos, que muitos talvez nem conheciam o Maracanã. E está lá, olha, isso é encorajamento. Eles vendo lá jogadores famosos jogar. Eu queria ter ido, mas meu filho ia ter uma prova no dia seguinte, então não deu para nós irmos. Mas olha, isso é inesquecível, irmão. E é capaz de fazer um garoto que não tem sonho na vida, é capaz de fazê-lo sonhar. Porque ele pode ver que alguém acredita nele, alguém está lutando por ele. Sabe, uma vez um familiar de um amigo faleceu, e eu vi um outro amigo dele, veio de São Paulo, chegou à noite aqui e voltou no mesmo dia, mas veio para dar um abraço nele. Eu falei, caramba, cara, como essa pessoa acredita no outro. Então ele gastou do seu dinheiro para chegar aqui no Rio, passar 2, 3 horas e voltar, porque provavelmente ele não podia ficar. Mas isso é uma prova do amor, tudo crê. Porque Deus, ele é assim, irmãos. Precisamos acompanhar pessoas, precisamos aparecer para as pessoas, precisamos encorajar as pessoas. Isso espelha o amor de Deus. Não que nós somos Deus, e não que nós estamos ali fazendo o que Deus faz conosco, mas é uma forma de expressar o amor de Deus para o outro. Isso é tão especial. Isaías 43, versículo 4. A Bíblia fala, Isaías 43, versículo 4. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca de sua vida. Sabe, Deus nos dá honra. Deus nos dá honra. Deus nos dá tudo que Ele ama, porque Ele acredita em nós. Deus me deu o anel. Deu o anel. Devolveu o anel para o seu filho, né? Vamos trazendo de volta para a história. Provavelmente aquele menino, quando ele saiu com uma roupa boa, com um calçado bom e com um anel. E quando ele voltou, provavelmente ele não tinha mais nada disso. E o pai deu tudo de volta. Então Deus, Ele nos presenteia. E eu queria falar do anel, porque alguém rico naquela época podia ter roupas, podia ter calçados, mas o anel não era para qualquer um. O anel significa dar as suas posses para o outro, dar poderes para o outro. E não era qualquer um que podia receber um anel desse, mas Deus nos dá, e Deus nos dá esse anel.
Que anel é esse, irmãos? Sabe, Deus me deu esse anel quando Ele me deu o Espírito Santo dEle. Quando Ele me resgatou do mundo e eu fui batizado. Deus deu esse anel para mim e deu esse anel para você. Deus deu esse anel para todos nós que somos cristãos. Porque o amor tudo crê. E Ele deu algo de muito valor. E como eu não posso deixar de falar, Deus mostrou o quanto Ele acredita em nós quando Ele deu o seu Filho para morrer por nós na cruz. Isso não tem preço. Tem algo maior do que esse? O que Deus vai precisar fazer a mais para eu acreditar nele? Para você acreditar nele? Sabe, Deus nos ama, irmãos. Eu sei que para alguns de nós, talvez, tem dificuldade de entender esse amor, porque talvez não teve um pai e uma mãe que o amou. Como Samuel falou aqui eu não estava nessa pregação que ele falou do filho pródigo, mas eu ouvi no vídeo, eu estava viajando nesse dia, mas eu lembro que ele falou o exemplo de um presbítero, quem estava aqui, que falou para uma menina, bom, eu vou adotar você como filha. Sabe, irmãos, se você não teve bons exemplos de pai na sua vida, você pode ter aqui no reino de Deus. Deus pode te dar esses exemplos, mas para isso demanda de nós humildade e acreditar que o amor de Deus tudo crê. Deus deu o Filho dele. Não tem mais nada que Ele possa fazer além disso. Ou melhor, nós temos que buscar entender que o que Ele fez foi o limite. Ele faz muitas outras coisas, mas o que eu quero dizer foi a maior expressão do amor dele por nós, foi Jesus Cristo morrer na cruz e ressuscitar e nos dar a esperança de que um dia nós podemos estar lá com Ele. Sabe, outra prova do amor tudo crê. Deus deixou a sua palavra. A palavra de Deus é uma prova preciosa do amor de Deus. Outra prova preciosa do amor que tudo crê, que você pode ser livre, independente do outro, independente do pecado do outro, independente das situações que nós vivemos. Deus pode libertar você. Deus liberta a nossa alma. Deus nos ama. Outra prova do amor tudo crê, quando nós oramos, Deus nos transforma. Isso é tão especial, você ter a certeza que você pode orar e Deus pode mudar seu coração. E Deus pode transformar uma situação. Às vezes não é como nós queremos, às vezes não é no tempo que nós queremos, mas Deus transforma quando nós oramos. O amor tudo crê é ter a certeza também que nós temos o perdão de Deus. Quando nós voltamos para Deus como esse Pai, Ele perdoou o seu Filho, Deus nos perdoa. E é tão bom desfrutar desse perdão. Sabe, irmãos, e aí depois, voltando para a história, depois que aquele filho aceitou os presentes do pai, o que houve? Na tradução, na linguagem de hoje, fala, e começou a festa. Deus presenteou e começou a festa. Vamos comemorar a sua volta. Deus, Ele se alegra conosco o tempo inteiro quando a gente volta para Ele, irmãos. Deus está feliz. Fica feliz quando você volta para Ele. Sabe, o meu sonho para 2019 é que cada dia eu possa me levantar e voltar para Deus. Cada dia. E também que eu possa ver
e aceitar os seus presentes. E assim presentear também outros, porque Deus nos ama. Amém? Então, é isso. Espero que isso tenha encorajado o seu coração, que possamos ter um 2019 muito perto de Deus. Amém, irmãos? Obrigado. Tenha um bom dia, tenha um bom ano, boa virada de ano. Nosso culto está encerrado. Amém?